Olá, a Sala de Entrevistas está de volta. No primeiro bloco, nós estávamos falando sobre negócios digitais e vamos continuar falando sobre esse assunto. O meu convidado é o consultor do Sebrae, Juliano Lima. Seja bem-vindo novamente, Juliano. Obrigado. A gente estava num papo super legal sobre o que são os negócios digitais e também o que influencia na decisão de compra. E agora, eu queria perguntar para você, Juliano, para explicar para o pessoal de casa, para entender um pouco melhor. A internet, ela é gigantesca, né? Ela é o mundo inteiro. Será que tem como se destacar com tanta concorrência com o negócio digital? Tem, acho que isso é fundamental, né? É você entender como que o que você entrega de diferencial em relação aos seus concorrentes, né? Hoje a gente está passando por uma era, né? Por um momento de uma revolução, quando a gente fala de meios digitais ou de ferramentas digitais, que é a questão da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela te ajuda... Nossa, muito, te agiliza teus processos, ela te ajuda muito no teu dia a dia e ela é aplicável em inúmeras situações. Foi engraçado que esses dias atrás eu estava com um grupo de empresários, a gente conversando e falando sobre algumas ações que a gente, né, pretende fazer com um grupo de empresas, e aí eu falei, eu acho que o processo de liderança, e a gente falando sobre como inserir IA, e eu falei, o processo de liderança a gente não dá para inserir, mas por quê? O questionamento foi por quê? Por que você acha que não dá para inserir inteligência artificial no processo de liderança? E aí, por que eu trago isso? Para que as pessoas, para quem está pretendendo investir nesse mundo, entender assim, como que eu posso trazer e aplicar a inteligência artificial dentro de uma solução, de um serviço, de um produto para me diferenciar dos meus clientes, concorrentes, né? Como que eu posso entregar essa diferenciação? Então, acho que isso é fundamental. Primeiro, é entender o que o teu produto entrega de diferente, o que você tem de diferente em relação à tua concorrência. Olhar para essas novas tecnologias, né, ferramentas, meios, enfim, que estão surgindo, que possibilitam você ter um crescimento rápido e uma entrega de valor diferenciado em relação ao que existe no teu concorrente. Entender que essas, né, tendências, tecnologias, ferramentas, elas podem ser aplicadas em qualquer negócio, em diferente, né, setor, serviço, enfim, você consegue utilizar, mas principalmente a diferenciação ele está nisso, na forma com que eu vou me comunicar, muitas vezes, né, vou surfar uma onda da internet em algum momento, né, da forma com que eu entrego o meu serviço com alguma ferramenta, alguma tecnologia, ela não é tanto um diferencial mais, né, para dependendo dos serviços que você tem que ter, né, mas ele tem que estar atrelado a alguma coisa. E sempre tem um gap para você poder melhorar com relação ao teu concorrente. Sempre você tem que procurar explorar isso, entender principalmente a tua diferenciação para que você possa entregar algo de valor diferente. A gente tem um medo hoje no mercado que é essa questão da inteligência artificial substituir as pessoas, substituir trabalhos. Mas também a gente precisa olhar isso como uma oportunidade, né? Porque a inteligência artificial, ela é um diferencial, não tem como negar. Eu digo que ela não vai substituir, né? Porque você precisa de pessoas que operem ela por trás disso, né? Eu digo que ela vai mudar muito o mercado de trabalho. Já mudou, né? Ela já mudou muito o mercado de trabalho. Eu atendo, né, o projeto que eu trabalho, ele é com as empresas de tecnologia da informação e as startups, né? Então é o dia a dia, né? Eu estou no dia a dia ali conversando, respirando, falando, participando de evento, enfim, conversando com pessoas que mexem em movimento nisso. Sim. E o setor de tecnologia, e como os outros setores, mas o setor de tecnologia nos últimos anos, ele tinha um problema gigantesco, que era a questão da mão de obra, né? E a gente sempre discutia o que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer e aplicar para que resolva este problema, né? Para trabalhar a formação do jovem, lá da base, enfim. E aí a gente vê que do dia para a noite a IA veio e mudou isso. Porque isso não é mais um problema para o setor de tecnologia hoje, né? Qualquer pessoa que entenda da regra de negócio, ele vai poder utilizar uma inteligência artificial para desenvolver uma solução, né? Então, o que você levava meses para você fazer, né, com várias pessoas trabalhando, hoje você leva semanas. Faz com um prompt. Exatamente. Desde que você saiba escrever um prompt, você faz em uma semana. Então, ela mudou a forma com que as pessoas trabalham, né? Eu acho que a gente não tem que olhar para ela como algo assustador ou que venha para tomar... Né? Exatamente. Mas olhar de fato como que ela pode me auxiliar no meu dia a dia. Eu vejo que todo mundo utiliza IA de alguma forma no seu dia a dia, no seu trabalho. Seja uma pergunta lá no ChatGPT até um desenvolvimento de uma linha de código, né? Falando da área de tecnologia. E a IA hoje, se a gente parar para estudar um pouco, ela transcende apenas o ChatGPT. O ChatGPT é uma das LLMs, né, que tem disponível aí para você poder utilizar. Mas você consegue desenvolver, aplicar, enfim, milhares e milhares de coisas que você consegue fazer através de ferramentas com o IA,
que até então pessoas faziam, né? Então ela mudou esse processo, essa rotina. Ela não é vilã, ela veio, é uma aliada. Eu entendo que ela é uma aliada. Sim. E com essas infinitas possibilidades que a gente tem dentro do digital, você acha que o consumidor ele ficou mais exigente? As pessoas estão vendo mais diferenciação nos produtos e escolhendo com mais cautela? Com certeza, eu acho. Tenho certeza disso porque você tem mais possibilidades, né? Você tem mais opções. Antes, você ficava restrito muitas vezes a uma ou outra opção. Quando você vai buscar um serviço na internet, você olha, tem inúmeras empresas, inúmeros negócios que entregam o mesmo serviço. Então, é aquilo que eu falei, você precisa primeiro ter a tua diferenciação, entender como se comunicar com o teu cliente, né, como que eu entrego esse valor, mostrar, ter clareza e transparência na comunicação de como você está entregando e que valor você está entregando para ele, não valor monetário, mas o que vai fazer com que ele compre. Porque se você não tiver isso claro, não tiver uma estratégia clara, definida, os seus concorrentes têm, aonde você imaginar tem um concorrente. Quando a gente está trabalhando com as startups, né, muitas vezes surgem ideias e o pessoal, isso não existe, isso não existe. Tem certeza? Você já pesquisou a fundo? E aí você começa a fazer pesquisas rápidas, você vê que existem coisas muito próximas, semelhantes ou iguais. Né? Então, acho que esse é um erro que muitos empreendedores nessa fase inicial, eles cometem. Que é você não estudar, entender o teu mercado antes de falar, não, eu não tenho, ninguém entrega o que eu entrego. Pode ter certeza que alguém em algum momento ou entrega ou vai entregar o que você entrega. É uma visão muito pequena, né? A gente falar assim, não, ninguém faz algo como eu faço, porque hoje a inovação, a gente pensa através de soluções, né, para o mercado, mas existem soluções o tempo todo. A gente diz que ideias boas, elas nascem quando ela vem para resolver de fato um problema, né? Então, é uma dor que a população tem, que as pessoas têm, enfim, o que vai fazer com que eu compre aquele produto? Só que todo mundo está pensando o tempo todo, né? Todo mundo, o empreendedor vamos dizer assim, o empreendedor puro, ele está sempre olhando para o dia a dia, buscando identificar oportunidades, ou seja, problemas que não são resolvidos. Então, não é só você que está fazendo isso, né? Outras milhares de pessoas no mundo todo estão com o mesmo pensamento, com o mesmo problema. Então, é difícil você falar assim, não existe algo igual. Pode ser que você tenha um diferencial muito grande que as pessoas ainda não tenham explorado, né? Mas existe alguma coisa semelhante ou que entregue algo parecido com o que você está entregando. Bom, e unindo isso que você falou, eu queria até te perguntar, você falou das startups, as startups vêm ao encontro disso, então de trazer soluções, seria nesse sentido? Qual que é a diferença de um negócio digital para uma startup? A principal diferença é que a startup ela não nasce só para ser digital. Então, isso eu acho que é uma das coisas que a gente precisa desmistificar. Para ter uma startup, eu preciso ter um negócio, ter uma empresa, uma ferramenta, uma plataforma, um software, alguma coisa. Não, isso é mentira. Você pode ter uma startup que seja entregando um produto físico, um produto diferente, um serviço diferenciado sem ser no digital. A questão é, primeiro, ambos eles precisam nascer para resolver problemas. Né? Isso você precisa ter. A startup ela tem que nascer para resolver uma dor e quando você está criando um negócio através de uma ferramenta digital, você também precisa que isso resolva uma dor. Acho que isso é ponto passivo dos dois negócios, dos principais diferenciais. O problema é que muitos empreendedores, principalmente de startups, quando a gente está falando de ideias inovadoras que surgem, eles se apaixonam pela ideia e não pelo problema. Primeiro começa aí. Então você precisa se apaixonar pelo problema, entender, gastar tempo discutindo, entendendo, validando, o que a gente chama de validar o problema, antes de você desenvolver uma solução. Então acho que isso é o que diferencia principalmente, né? E a startup ela tem um conceito de crescimento muito rápido, né? Você consegue escalar rapidamente, não no início, né? Um erro que o pessoal comete, que a população comete quando eu vejo um negócio que já a gente chama, dentro desse mundo, a gente chama que toda startup ela nasce, ela desce ou ela passa por um vale que a gente chama de vale da morte e aí ela começa a escalar. É onde ela começa a se tornar exponencial. Só que até ela chegar a se tornar exponencial e fazer essa curva de aprendizado, isso são anos. Ela não consegue passar por isso rapidamente, né? Então, ela nasce, ela coloca um produto no mercado, ela valida esse produto, se de fato as pessoas vão comprar, se de fato é um problema que existe, valida modelo de negócio, como que eu vou monetizar, como que eu vou vender, como que eu vou distribuir o produto ou o serviço. Isso são ciclos de validação. E quando ela consegue encontrar o ciclo ideal, ou seja, agora eu tenho...
que é o que a gente chama lá de product market fit, né? Ou seja, o produto ideal para o mercado, que as pessoas estão dispostas a pagar, que resolve um problema, que eu entrego, distribuo de maneira correta, essa startup ela começa a se tornar exponencial. Né? Então, ou seja, a cada ciclo, ela dobra o seu crescimento, né? Então, existe, a lei de Moore, ela diz o seguinte, né? Que a cada 2 anos, um processador ia dobrar a sua capacidade de processamento num tamanho, né? Num tamanho menor, basicamente. E a startup é justamente isso. Então, ela consegue dobrar, crescer, sem aumentar a sua estrutura. Então, esse é o conceito de startup. A questão é que o termo startup, ele ficou muito banalizado. Então, qualquer negócio virou uma startup. Não, eu criei uma startup, eu criei uma startup. Não é bem assim. Sim, por isso que surgem muitas dúvidas, né, em relação ao conceito. E aí, por isso que surge, tem que ser digital, né? Não necessariamente. Você precisa pensar em como que eu cresço, como que eu cresço exponencialmente, sem aumentar a minha estrutura, sem aumentar a minha estrutura de custos, né? Então, lógico, aí volta para o digital, porque os ferramentas digitais possibilitam isso. Você consegue criar uma infraestrutura que te possibilite crescer de tamanho, muitas vezes sem influenciar muito na tua estrutura de custos. Mas uma coisa que a gente percebeu é que o termo startup ele virou muito banalizado. Tudo virou startup, quando na realidade não é. O conceito diz, o conceito de startup é modelo de negócio repetível e escalável, ter um modelo de negócio repetível e escalável que nasce para resolver um problema. Ou seja, eu consigo repetir esse meu modelo de negócio em outros setores, outros segmentos, e eu consigo escalar rapidamente. Acho que aí sim a gente está falando de startups. E que são poucas, a gente sabe que são poucas. Então, dentro desse conceito, pode ser vários segmentos de uma startup, assim como qualquer negócio. Exatamente. Ele não precisa, como eu falei, não precisa ser 100% ferramentas digitais. Mas é que você consiga ter esse conceito de crescer e escalar rapidamente, né, sem aumentar a tua estrutura de custo. Para produtos físicos, é mais difícil. Né? Então, porque você muitas vezes depende de matéria-prima, mão de obra, enfim, você não consegue escrever. Mas o teu modelo de negócio pode muitas vezes auxiliar nisso aí. Essa jornada que você falou da startup, dela começar e ela cair, né, ter essa queda, os outros tipos de negócios comuns também tem isso? De começar e depois ter essa queda, enfrentar essa mesma jornada? Ou é só uma questão de que a startup passa mais rápido por esse processo? A startup ela tem esse ciclo mais rápido, né? Porque o ciclo de erro e aprendizado ele tem que ser rápido, porque senão você perde o time do mercado. Mas toda empresa, vamos dizer assim, toda empresa que existe hoje, de algum momento ela foi uma startup, né? Surgiu, muitas vezes a ideia, né, surge de um problema que existe e que ele vai validando. Essa jornada de, eu me tornei uma startup com crescimento exponencial, ou eu me tornei uma empresa tradicional com crescimento linear, é muito o modelo de negócio que ele definiu que vai dizer, né? Eu consigo escalar rapidamente ou não consigo. Então, muitas empresas de tecnologia, né, por mais que ele tenha uma tecnologia, ele desenvolva uma ferramenta, entrega um software e tudo mais, mas ele não tem um modelo de startup. Por quê? Porque ele não cresce exponencialmente. Né? Ele cresce linearmente. Então, cada ano eu aumento ali 20%, 30% do meu faturamento. Né? Uma startup, não. Cada ano ela vai aumentar 400%. Né? Vai triplicar de tamanho, né? 1000% às vezes ela vai crescer. Então, essa é a diferença. E toda empresa ela vai nascer por isso. Né? Ela vai passar por essa jornada de aprendizado, de entender modelo, validar modelo, é o correto, é o ideal. Por isso que eu comentei lá atrás. É importante que você saiba e conheça do teu cliente. Entenda como o teu cliente consome, aonde ele consome, porque você consiga pensar no modelo de negócio de como que você entrega teu serviço, a tua solução o mais rápido possível. Você falou justamente sobre isso, sobre essa questão de pensar, de planejar o negócio e comentou que seria um dos erros para quem quer abrir um negócio, não estudar realmente o seu cliente, o público e a dor dele. Você diria que isso também é o mesmo erro para quem quer ter uma startup? Sim. O que a gente percebe, né, nos atendimentos que a gente tem dos clientes, enfim, a maioria das empresas, das startups, né, dos negócios, eles investem muito tempo e recurso em primeiro desenvolver a solução para depois colocar no mercado. Só que nesse ciclo, você passou 6 meses, 8 meses, né, desenvolvendo um produto, 10 meses, 1 ano, às vezes, passa desenvolvendo um produto, e quando você coloca no mercado, não é o que o teu cliente quer comprar. Porque não é um problema que você resolve, não é o cliente ideal para você, né? Ou você não conseguiu chegar no teu cliente ideal. Então, acho que esse é um erro comum, né, de todas as empresas. E por isso que a gente sempre fala, se apaixone pelo teu problema e não pela tua ideia.
A tua ideia, se você tiver que mudar 10, 12, 50 vezes, mude, mas entenda o teu problema, conheça o problema que você está resolvendo, como que eu resolvo, que problema que é de fato, né? Por que as pessoas que passam por isso, por esse problema, elas buscariam uma solução para eu entregar. Então, esse é o principal erro das startups hoje que a gente percebe, é não conhecer o problema, não entender o problema, não entender o cliente. Sabe? E aí acaba investindo tempo e recurso. Às vezes o recurso é escasso. Na maioria das vezes o recurso é escasso, né? Não tem... o recurso ele vem do... são 3 Fs, Family, Friends e... esqueci o terceiro F, que é, ou seja, é a tua família, os teus amigos que estão colocando dinheiro em você para que você desenvolva aquela solução e aquele negócio. Então, ou seja, ele é finito, né? Você não tem uma fonte de recurso infinito para precisar gastar 1, 2 milhões ali para desenvolver o produto. Então, tenha cuidado com esse recurso, né? Entenda bem de fato o teu mercado, o teu problema, porque quando você, agora, eu já entendi o problema de fato, né? Eu vou pegar o meu recurso que eu tenho aqui e vou desenvolver uma solução que resolva esse problema, né? Ou que comunique de forma clara para o teu cliente. E a tua chance de assertividade é muito maior. Como esse pensamento ele é bastante comportamental, porque quando a gente se apaixona pelo problema, a gente fala do cliente. E quando a gente se apaixona pela ideia, a gente fala de nós mesmos, Exatamente. né? E as pessoas não estão interessadas em nós mesmos, nas nossas próprias soluções. Elas querem resolver o problema Quando você delas. está apaixonado pela ideia, você está apaixonado por aquilo que você quer comprar. Sim. Ou por aquilo que você acha que é o ideal. E não é pelo que o teu cliente está de fato entendendo que é o ideal. Né? Quantas empresas a gente já viu que quebraram, empresas grandes que tiveram crescimento e de repente quebraram, justamente por isso, né? Se a gente olhar, vamos olhar para um modelo de startups que são as fintechs, né? Ou seja, as startups que trabalham né, no mercado financeiro. O próprio Nubank ele operou há anos, por anos, no modelo, no vermelho, né? Ou seja, com recursos de investidores, fundos de investimentos, venture capitals, injetando dinheiro para eles poderem encontrar o modelo ideal. Só que qual que é a proposta de valor do Nubank? A proposta de valor do Nubank eu consigo entregar um serviço, eu resolvo um problema que era burocrático dos bancos tradicionais, Sim. de uma forma simples, fácil e ágil. Então, eles entenderam que as pessoas estavam dispostas por aquilo ali. E aí, a forma com que eles entregavam, o número de clientes que crescia na base era muito, muito grande, muito rápido. Eles conseguiram crescer. Só que tudo isso, daí depois, quando você vai crescendo, você vai precisando de dinheiro e injetar dinheiro. Hoje, eles conseguem Sim. ter, se não me falha a memória, eles ultrapassaram o Itaú como a marca mais valiosa hoje no Brasil. Então, o crescimento deles foi muito rápido em muito tempo, muito curto tempo. E é interessante que eles pegaram justamente a dor do público, que era a falta de transparência, não entender os processos. Então, até no nome, né? Sim. O pessoal conseguiu captar a ideia e investir mais em ter uma conta no banco. E essa foi a proposta de valor deles. Então, o quê? Era um problema que duvido que não tenha passado até hoje, Sim. né, de lidar com um banco tradicional, né, com filas de espera, com a burocracia que o banco tradicional tem, com a falta de transparência que o banco tradicional tem, e eles entregaram através de uma ferramenta de um canal digital. Então, para a gente finalizar, Juliano, eu achei ótima a entrevista, eu só queria que você falasse para o pessoal de casa qual que é o primeiro passo, então, para ter esse negócio digital, o que fazer, já que você já tem uma ideia, você já está pensando numa solução para um problema, o que fazer agora? Eu acho que o primeiro passo primeiro, você ter o problema para resolver. Segundo, é você entender o teu cliente, né? Entender as maneiras de consumo desse teu cliente, né? Saber que você vai ter que dedicar um tempo. Isso, existe um investimento de tempo, você não vai crescer rapidamente. Isso é um erro que as pessoas pensam que comecei a vender pela internet, agora eu vou crescer. Não, não é assim. Se você não tiver uma estratégia clara, se você não tiver teus objetivos claros, não conhecer o teu cliente, os canais de consumo do teu cliente, o teu processo de crescimento ele vai ser lento. Então é estudar esse mercado, estudar os seus clientes, entender qual problema você resolve para que você consiga ter um crescimento sustentável, né? Crescer rápido, mas de maneira sustentável. Né? O retorno não vem tão rápido assim, precisa ter um conhecimento. Exatamente. Né? Juliano, obrigada pela entrevista. Com certeza a gente esclareceu bastante dúvidas hoje. E para quem tem uma ideia, né, sempre está de portas abertas do Sebrae para ajudar o pessoal. Obrigado a vocês pelo convite, por a gente estar aqui. O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Então, sempre que você demandar, né, tiver alguma demanda, desde seja da fase de
criar um pequeno, desenvolver um negócio do zero, até negócios que já estão estruturados, a gente tem soluções para todos os tipos de serviços, nichos, enfim. Né? Hoje o Sebrae consegue atender desde o pequeno àquele que já está crescendo para se tornar uma média empresa. Que bom, obrigada. E agradeço você de casa também que acompanhou com a gente, que esteve aqui até o final e conseguiu tirar todas as suas dúvidas. Que você tenha muito sucesso no seu próximo negócio, que você já está pensando aí numa ideia e numa solução. Procure o Sebrae que com certeza você vai conseguir desenvolver melhor e chegar mais longe. Obrigada, pessoal. Eu espero você no próximo Sala de Entrevistas. Até lá!